Como lidar com o mal entre os irmãos. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Mas então aqui nós temos que um julgamento que é feito na Assembleia, e lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos vendo que Paulo fala que é um absurdo. Seria o caso, pegando lá Mateus 18, né? Seria o caso daquele primeiro que foi ofendido, já correr buscar um julgamento fora do círculo dos irmãos, o que seria errado. Ali não fala, se ele não atender, leve-o então às autoridades competentes ou coisa assim. A não ser, é claro, que seja um caso muito sério. O cara matou a mulher do outro. Ele não vai lá discutir com os irmãos o que fazer com aquele que matou a mulher dos outros. Claro que a Assembleia já vai decidir que aquele ali está desligado da comunhão e deve sim ser denunciado às autoridades. Deve ser denunciado às autoridades. Porque isso pode acontecer também entre os irmãos. Às vezes você sabe de um irmão que está num pecado grave, um pedófilo, por exemplo. Você descobriu que ele está abusando de criança. Claro que você vai avisar a Assembleia, não é? Você vai levar o assunto à Assembleia, mas também você deve denunciá-lo às autoridades, porque ele está praticando um crime. Ou se você esconder isso dos outros irmãos, vamos fazer o seguinte, eu sou muito amigo, ele pregou o evangelho para mim, como é que eu vou dedurar ele agora para os irmãos? Não, não mexe com nenhuma criança, viu? Vê se você não abusa de nenhuma criança, mas vai ficar só entre nós dois aqui. Você agora acaba de se colocar na condição de culpado, de coparticipante da culpa dele. E tem um versículo que fala isso, eu não sei se eu vou conseguir achar, eu acho que é em Gênesis, não, é Levítico. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sim, isso é uma situação, sim, em que você está consentindo com o que praticou o pecado. Mas existe também, por exemplo, vamos voltar à questão da pedofilia, né? Você pode não consentir com a pedofilia. Você pode também considerar que é um pecado grave aquilo, mas por causa da amizade, você ficar na sua e não falar nada, né? Lá em 1 Timóteo tem um outro versículo também que fala um pouco disso, né? 1 Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso tem também o seu sentido aqui, que se você aprova um irmão, nessa aprovação vem no pacote e vem também, se caso ele seja uma pessoa digna de ser julgado até pela justiça comum, você está se fazendo cúmplice do pecado dele. Mas eu acho que tem mais uma passagem, mas é no Antigo Testamento, que é daquele que oculta o pecado. No Antigo Testamento tinha um versículo que era, vamos ver se eu consigo achar aqui no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 15. Não é Levítico 15, talvez seja Números 15. Eu sei que acho que era alguma coisa 15. Não, Deuteronômio 15. Ai, que dificuldade quando a gente esquece. Mas é uma passagem assim, se você ouviu alguém maldizer, se você ouviu a maldição, alguma coisa assim, e você não denunciar isso, né, você também será igualmente considerado culpado dessa maldição. Porque uma maldição, claro, era uma coisa totalmente vil, né, aos olhos de Deus. Realmente eu queria achar. Eu sei que na lei dos homens, né, se você não denuncia e você tem o conhecimento, você pode ser colocado como cúmplice. Levítico, eu desisto. Eu desisto. Deixa eu ver se não está em algum artigo que eu já... Devemos denunciar... Eu queria achar esse versículo, porque ele é muito importante, e às vezes a gente tem que lidar com isso. Achei. Demorei, mas achei.
Levítico 5, exatamente. Você tava quietinho aí, me deixou fazer essa volta toda. Exatamente. Você chegou lá agora. Então, Levítico capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, ou seja, uma maldição que outra pessoa lançou, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Então a pessoa ficará participante dessa iniquidade do outro. Outra versão fala, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Que seria o mesmo que dizer que... Isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência que normalmente acontece. Eu faço palestras de segurança no trabalho, em empresas, né? E um grande problema que eles têm na empresa é a cultura brasileira. No Brasil você tem aquela cultura do dedo duro. E ninguém quer ser visto como dedo duro. Então, às vezes, um empregado lá na fábrica faz uma bobagem grande e todo mundo, ó, ninguém denuncia. Mas o problema é que, às vezes, essa bobagem grande que ele faz vai causar um acidente depois que vai matar um monte de gente. Né? Você vê lá o sujeito fechar um registro lá de um encanamento, de uma tubulação, que não pode ser fechado. Você viu ele fechar. Aí você, ó. Mas o que você tem que fazer? Ir lá no encarregado, no supervisor, e falar assim, ó, fulano fechou aquele encanamento. Aquilo não pode ser fechado, aquilo pode causar uma explosão ou alguma coisa assim. Mas o brasileiro, ele tem essa coisa de ser muito amigo, de não querer contar para os outros o que o colega fez, e às vezes causa um desastre muito maior. Já aconteceu em empresas que eu visito, já aconteceu muito disso, de alguém omitir-se de acusar ou de avisar os superiores de que um empregado estava agindo de maneira contrária às normas de segurança. E aí, aquilo resultou num acidente. Então, a culpa é do que fez o erro, e a culpa é do que viu o erro e não denunciou o erro. Todos aí ficam culpados. Então, por isso que é muito importante, quando existe algum pecado grave na Assembleia, que isso seja levado aos irmãos, né? Quando está vendo 2 ou 3 testemunhas, vamos lá conversar com a pessoa que pecou, é isso mesmo que aconteceu, isso seja apresentado na Assembleia, e a Assembleia vai tomar providências. Agora, se for um pecado de repercussões ou que seja crime perante a lei, ele deve ser denunciado. Tem uma Assembleia nos Estados Unidos que tinha um irmão lá, um homem, né, já de uma certa idade, que era muito amoroso com as crianças, trazia doce para as crianças, e todo mundo achava assim, nossa, que lindo, pegava a criança no colo, abraçava, beijava, e dava doce, e dava não sei o que e tal. Um belo dia, o cara desaparece das reuniões, cadê ele? Foram saber, está preso. Está preso até hoje, por pedofilia. Ninguém tem notícia de que ele tenha abusado de alguma criança nas reuniões, mas na vizinhança onde ele morava, ele fazia isso, e foi preso e tirado de circulação. E nos Estados Unidos tem um mapa, né? Você tem um site, você pode acessar até na internet. Tem um site que todas as pessoas que cometem crime sexual, elas ficam marcadas, mesmo que ela cumpra a pena, a casa dela fica marcada nesse mapa. Por que isso? Porque uma pessoa que vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, consulta antes esse mapa para saber se na vizinhança tem algum pedófilo. Mesmo que o cara tenha cumprido pena. Nunca mais desaparece aquilo do prontuário dele, porque é considerado um crime que a pessoa é reincidente, ela não consegue se controlar, ela vai praticar de novo. Então as pessoas o valor dos imóveis em volta da casa dele despencam. Olha que interessante isso daí. Então essas coisas são muito importantes de saber que, embora aqui no capítulo de 1 Coríntios 6, no capítulo 6, esteja falando de Assembleia julgar tudo entre os irmãos, tudo, vai existir crimes, coisas que tem que obrigatoriamente espirrar, porque aí você está se omitindo de que essa pessoa tenha realmente a sua pena na justiça dos homens, porque ela pode causar dano depois a outras pessoas. Eu me lembro também uma vez, um jovem que congrega num grupo sem denominação, ele contando também do seu desapontamento, e eu conheci até a pessoa de quem ele falou isso. Os irmãos
descobriram que um ancião lá, um dos mais velhos lá, abusava de crianças. Então o que fizeram? Colocaram em disciplina por pecado moral, mas só um pouquinho de tempo, não muito, porque ele era um líder entre os irmãos, ele era o que ensinava mais, ele era o que pregava mais entre os irmãos. Então ninguém quis ficar sem ele. Então passou um tempinho só de castigo lá e depois já trouxeram de volta para a atividade e ele continuou as suas atividades normalmente. Não sei também se continuou praticando o pecado que ele praticava. Mas veja como é sério isso, porque você às vezes, por falta de julgamento, aqui Paulo fala, sois incapazes de julgar até as coisas, né, entre vocês, e você às vezes por faltar um julgamento severo entre as coisas de uma assembleia, você pode fazer com que essa pessoa vá causar dano lá fora. Existem situações que não são totalmente controláveis, né? Por exemplo, eu conheço casos, isso é mais no exterior, porque aqui no Brasil a maioria ainda é jovem que nem eu, mas no exterior você tem às vezes irmão de 90 anos de idade reunindo, né? E às vezes um irmão de 90 anos de idade, ele já não está mais falando coisa com coisa, ele já está senil. Mas ele era antes um dos que ensinavam a palavra, um dos que todos respeitavam por ensino da palavra. E de repente agora ele começa a falhar a memória e começa a falar coisa totalmente fora. Eu lembro até que eu fui numa conferência e o irmão me avisou antes de começar a reunião, falou assim, olha, aquele irmão ali ele vai falar coisas, você releva porque às vezes ele perde o fio da meada, ele começa a confundir porque ele está senil, ele está com problema de senilidade. E realmente, ele falou umas coisas depois que eu falei assim, o que ele está falando ali? Não tinha nada a ver, né? Mas aí quando chega num ponto que está muito avançado, aí os irmãos precisam realmente colocá-lo em silêncio, que é difícil, é humilhante para uma pessoa que às vezes a vida inteira ensinou, a vida inteira foi respeitado como um irmão, um mestre na Assembleia, né? De repente ele ser colocado em silêncio. É difícil para ele. Mas é tudo feito com amor, né? Com muito cuidado. A gente não pode lidar com essa questão de julgamento. Ah, então agora nós vamos julgar aqui, então já instalar como é que chama aquele negócio que corta o pescoço, assim, uma guilhotina no meio da reunião, assim, ó, falou coisa errada, pode passar na guilhotina, né? Senão aí não vai sobrar cabeça que fique inteira ali. Então tudo isso é muito importante, a gente fazer tudo isso com discernimento e amor cristãos, e não querer vingar-se, né? Como é o caso que eu mencionei. Às vezes você quer se vingar de uma pessoa que pecou contra você e você carrega nas cores, então, para mandar embora. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma jovem que estava interessada num jovem, não é? Mas esse jovem não estava em comunhão, e eu escrevi para ela, falei assim, ó, você toma cuidado, porque ele não está em comunhão, ele não é uma pessoa que, embora seja filho de pais cristãos, e o pai escreveu, e a jovem, né, muito sem noção, mandou o meu e-mail pro menino, e o menino mostrou pro pai. Aí o pai me escreveu falando que ia pedir para os irmãos me colocarem fora de comunhão, porque eu falei mal do filho dele, né? Então, você imagina, né? Se as coisas forem levadas assim para o lado pessoal, não sobra nada, não é? Imagina você, cada vez que você toma as dores de alguém, não sobra nada. Você, no final, você vai ter o quê? Uma assembleia de rancorosos, né? Um querendo a cabeça do outro, um querendo se vingar do outro e usar, aí isso que é o problema, usar a palavra de Deus para cozinhar o cabrito. Vocês conhecem a expressão, né? Lá no Antigo Testamento, na lei, dizia assim, não cozerás, né? Ou não assarás, não cozerás o cabrito no leite da mãe. O que era isso? Que não podia usar essa receita, cabrito ao leite? Não era isso. Deus estava preocupado com a receita? Não. É que o leite, que era algo para dar vida ao filhote da cabra, não podia ser usado como instrumento de morte. Então você não pode usar da palavra de Deus, que é para dar vida, como instrumento de morte, de destruição. É como você, numa reunião, mandar recado. De repente você abre a Bíblia e fala assim, irmãos, tem uma passagem aqui, papapi, papapá. Fica claro e evidente e patente que você está mandando um recado para um irmão que ofendeu você de alguma maneira e você não tem coragem de conversar com ele, então você manda recado. Você coloca no amplificador
mandando o recado para cozinhar o cabrito no leite da mãe, usar de algo que era para dar vida para ferver esse irmão. Então, por isso que essa questão de julgamento na Assembleia tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar vingança nas mãos. Não é feito. O julgamento na Assembleia não é um ato de vingança. Ah, o irmão fez isso, ele vai ver agora o que é bom para tosse. E aí criar uma situação de castigo, né, de vingança. Por isso que eu repito, o envolvido numa situação de ofensa, de pecado, não pode sentar no banco de juiz, ainda que seja irmão. Correto? Aqui nós vemos então os santos vão julgar o mundo deve ser julgado pelos santos, sim. Vamos julgar os anjos? Sim. E se seremos capazes de julgar os santos e os anjos, quanto mais os negócios pertencentes a essa vida. E aí ele fala no versículo 4 que vergonha que era, ele fala no versículo 5, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo, e isto perante infiéis. Você se sente ofendido, você vai pedir opinião de incrédulos, de como tratar com aquela ofensa. Na verdade, aqui vem um ponto importante também. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.